Nesse vídeo aqui eu quero te provar do porquê que a LCI é muito melhor do que o CDB para você fazer investimentos de curto prazo. Eu vou te explicar as principais diferenças entre cada um dos investimentos que muitas vezes vão embasar o motivo pelo qual um investimento é muito mais vantajoso do que o outro. E a gente vai fazer alguns cálculos utilizando essa planilha que você está vendo aqui para você ver na prática qual que é o mais vantajoso e quanto que cada um vai render em termos monetários, dinheiro entrando na sua conta, já descontando o imposto de renda em cada um desses dois casos. E para a gente começar, vamos entrar aqui no aplicativo do Banco Inter. Já estamos aqui com a tela de renda fixa aberta. Na hora que a gente clica aqui em renda fixa, a gente tem algumas opções, né? A gente tem primeiro um CDB de liquidez diária rendendo até 102% do CDI, que tem o vencimento ali em maio de 2026. Então você pode resgatar a qualquer momento. E a gente também tem uma LCI com liquidez em um ano. O que isso significa, né? Basicamente, você vai fazer o seu investimento e depois de um ano ela passa a ter liquidez diária e ela continua rendendo até 2027. Você pode resgatar em qualquer momento depois desse um ano ali. Então a gente tem basicamente esses dois investimentos aqui e é com eles que eu quero fazer essas projeções para você ver no período de um ano, de 2 anos, qual que rende mais para você tomar uma decisão de investimento. E qual que é a diferença básica entre os dois, né? O CDB é um título emitido pelo Banco Inter nesse caso, que você empresta o seu dinheiro para o Banco Inter para ele reemprestar na outra ponta. Então o banco ganha dinheiro assim, ele pega dinheiro emprestado, paga uma taxa de juros, empresta esse dinheiro, recebe um juros, ganha com essa diferença e esse é o lucro do banco. Então quando ele pega por meio de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, que é um título que diz que você depositou o seu dinheiro ali no banco a prazo, né, nesse investimento, ele vai ter que te pagar juros, tá lá tudo nesse contrato certinho e é esse dinheiro que o banco vai reemprestar. Só que a gente também tem, além do CDB, uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que basicamente fala o seguinte: é um título que você empresta o seu dinheiro para o banco, vai receber juros, mas o lastro desse título precisa estar em algum empréstimo, financiamento imobiliário. Então, ao invés de o banco emprestar, por exemplo, no rotativo do cartão de crédito ou um empréstimo pessoal tradicional, o banco precisa fazer o destino desse dinheiro para algum lastro envolvendo imóveis. Então, essa é a grande diferença entre esses títulos. E aí, por conta disso, por conta desse lastro imobiliário, o governo, para incentivar empréstimos imobiliários, para ajudar a população a financiar suas casas e tudo mais, isenta a cobrança do imposto de renda para o rendimento de títulos atrelados aos imóveis, ou seja, a LCI é isenta de imposto de renda. A diferença básica, então, é para onde o dinheiro vai quando você empresta para o banco e a consequência final é você vai ter que pagar imposto de renda, no caso do CDB, enquanto na LCI você não vai ter que pagar imposto de renda. Então, se a gente pega esses dois títulos aqui do Banco Inter e vamos considerar aqui que os dois vencimentos são no mesmo prazo, só para facilitar o cálculo, né? Imagina que os dois vão vencer ali em 2026, no dia 25 de maio, igual é o caso do CDB. Se a gente abrir a curva de juros aqui no computador, considerando maio de 2026, a gente não vai ter aqui certinho, mas a gente tem em julho de 2026. A taxa Selic vai estar aqui entre 10,91 e 11,12. Então vamos considerar uma média de 11%. O mercado espera que os juros, o CDI, acumulados na média até essa data do vencimento, fique em 11%. Então, se a gente voltar aqui para a planilha e considerar uma Selic over anual de 11%, ou o CDI, que dá na mesma, uma rentabilidade do CDB de até 102% do CDI, considerando que você está numa comunidade de investimentos, e uma rentabilidade de uma LCI, considerando também que você está na comunidade aqui 99%, você vai investir, por exemplo, R$10.000 na data de hoje, no dia 4 de junho de 2024, e você vai resgatar no dia 25/5 de 26. Logo, nesse caso, no final do prazo, você teria um rendimento total ali, no caso do CDB, de R$ 2.346, pagaria uma alíquota de imposto de renda de 17,5%, sobraria R$ 11.935. No caso da LCI, como você não tem a cobrança do imposto de renda, você teria R$ 12.270. Ou seja, compensa muito mais você investir na LCI nesse caso, justamente por conta dessa isenção do imposto de renda.
principalmente porque a rentabilidade dos dois está muito próxima, né? Então você vai descontar 17% de um e aí a conta já fica meio desbalanceada. Mas imagina o seguinte, imagina que você não vai ter um CDB de liquidez diária e nem uma LCI de liquidez diária. Então considera que a LCI, por exemplo, de 99% mesmo, mas agora você vai investir no longo prazo no CDB, por exemplo, do C6 Bank. Vamos fazer o cálculo aqui para ver. A gente está falando de aproximadamente 2 anos, então um CDB de 2 anos do C6 Bank tem um rendimento aqui de 113% do CDI. O vencimento em junho de 2026 está bem próximo ali. Então se a gente considerar um rendimento de 113% do CDI, ainda assim a LCI é mais vantajosa, ou seja, precisaria ter uma rentabilidade muito maior do CDB para isso começar a fazer sentido a gente investir no CDB. Imagina que fosse 120% do CDI. Aí, nesse caso, já começa a fazer sentido o CDB. Então, essa paridade deve estar ali próxima de 116%. 234 contra 270, 118% iria para 270, 278. Ou seja, a partir de 117, 118 já começa a fazer sentido o CDB, considerando essa rentabilidade da LCI também. À medida que a rentabilidade da LCI se altera, a rentabilidade do CDB, que começa a fazer mais sentido, também se altera. Por exemplo, nesse caso aqui, de 115% do CDI, ainda assim é mais vantajoso o CDB. Ah, e antes que eu me esqueça, a LCI é mais vantajosa para esses objetivos de curto prazo, mas se você precisar de uma reserva de emergência, de liquidez, aí não tem como, tem que aceitar uma rentabilidade menor e o CDB, nesse caso, de liquidez diária, é a melhor opção. A gente está falando aqui de objetivos de curto prazo para você deixar o seu dinheiro investido, por exemplo, 2 anos, beleza? Então, essa planilha aqui você pode inclusive baixar se você quiser, tá no primeiro link aqui da descrição para você fazer esses cálculos todos. E também tem outras abas bem interessantes aqui, como por exemplo essa projeção do seu patrimônio. Se você quer investir, por exemplo, R$1 milhão, você já tem hoje 50 mil e vai investir R$1.000 por mês, quanto tempo, considerando esses 11%, você demoraria para juntar R$1 milhão? Então é uma planilha bem completa que tem várias funcionalidades, por exemplo, quanto tempo o seu dinheiro dura na aposentadoria. Então você pode colocar aqui o seu patrimônio quando você aposentar, quanto que você quer ter de renda de retirada todos os meses e a própria planilha vai mostrar aqui quanto tempo você demora para zerar o seu patrimônio, para você saber se você de fato tem dinheiro suficiente para aposentar ou vai chegar em algum determinado momento você vai precisar de ajuda familiar dos seus filhos ou qualquer coisa que seja. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aqui embaixo até o fim, que eu adoro saber quem chega até esse momento comigo. Deixa as dúvidas aí nos comentários que eu vou responder vocês. Tamo junto e até a próxima.